Osmando, eu continuo com você porque hoje a Suprema Corte Norte-Americana, para que os nossos telespectadores e ouvintes entendam, é o STF lá dos Estados Unidos, decidiu, a gente trouxe isso, a Socorro Sampaio trouxe hoje aqui na TV, na rádio, no Jogo do Poder, retroceder e tornou inconstitucional o sistema de cotas das universidades norte-americanas. Explica para a gente o impacto disso, o que isso significa. Isso tem tudo a ver com o ideário da direita norte-americana, né? Olha, Ari, isso entristece muito, porque realmente é um retrocesso. Ao invés de avançar, eles estão retrocedendo. Mas isso revela claramente o que é o espírito americano, que é o espírito supremacista, branco, colonial. Ninguém pode esquecer como é que a nação americana, o Estado americano, foi formado depois de um processo de escravatura, de escravidão brutal, um dos mais longos da história da humanidade, que igualmente ao Brasil utilizou negros africanos para trabalho escravo. Em 1861, o Abraham Lincoln era o presidente dos Estados Unidos. Ele comandou o processo do fim da escravatura e depois teve que reunificar o país a duras penas, porque os estados do Sul, e olha aí, novamente os do Sul, que eram a Carolina do Sul, Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia e Texas, não concordaram com o fim da escravatura e rasgaram a Constituição norte-americana recém-implantada e decretaram a secessão, que foi uma guerra que levou anos e anos de sofrimento, de mortes, uma tragédia que os americanos ainda hoje lembram com tristeza. Mas lembram as tragédias da guerra, mas não tiram da alma o sentimento racista. Mesmo tendo acabado a escravidão, mesmo depois do fim da Guerra da Secessão, o que é que acontece? O presidente Abraham Lincoln foi assassinado na presidência, no exercício da presidência, quando estava em Washington assistindo uma peça de teatro. Entrou um sujeito, deu um tiro na cabeça dele, ele foi para o hospital, no dia seguinte faleceu. E, a partir daí, os Estados Unidos sempre foram uma nação segregacionista sem tamanho. Ninguém pode esquecer que, por conta do racismo, por conta do ódio dos brancos contra os negros, Martin Luther King, que foi uma das figuras mais exponenciais da humanidade, um líder que defendia a implantação dos direitos civis e o fim do racismo nos Estados Unidos, foi assassinado em plena luz do dia, quando participava de um movimento em defesa daquilo que ele pregava. Ninguém pode esquecer, por exemplo, outro episódio marcante, que é o episódio da Rosa Parks. Eu estou falando de coisas que não são do século XV, não. Estou falando coisas que são de agora. O assassinato de Martin Luther King tem apenas 55 anos. Foi em 1968. Em 1955, a Rosa Parks, que era uma trabalhadora era uma costureira que trabalhava em indústria de confecções, ela entrou num ônibus, comprou a passagem, entrou num ônibus, sentou lá atrás. Pois bem, algum tempo depois foi lá o motorista, disse a ela que ela tinha que levantar para dar lugar a um branco que estava em pé. Ela se negou, e foi exatamente essa rebeldia da Rosa Parks que iniciou esse movimento para o fim da segregação, que não acaba enquanto os Estados Unidos têm uma Suprema Corte formada por uma supremacia branca,
rigorosamente branca e que toma decisão como essa, porque as cotas raciais nas universidades, nas faculdades dos Estados Unidos, eram o mínimo para reparar o mal que a população, o mal que os governantes e que o empresariado norte-americano fez a vida toda contra a população negra. É triste, mas para mim não é surpresa nenhuma. Amadeu. E mais, lá, Ari, sempre quando o presidente que é republicano, ele bota um conservador. O presidente é democrata, ele bota um liberal. Aqui tudo é trocado, né? Que os liberais são conservadores, é uma maluquice. Mas lá é assim, né? Tem os liberais que são democratas e os conservadores que são os republicanos. E o ministro que está lá não tem jeito. Ele vota de acordo com a ideologia que ele tem. Então, não adianta que um presidente liberal, um presidente democrata, que bota lá um liberal, ele vai votar a favor das cotas. Se é um conservador indicado por um republicano, vai votar contra. E hoje a composição, 6 conservadores, 3 liberais, 6-3. Isso explica. João, pois não. A Suprema Corte Americana hoje, até pela sua formação, ela é a mais conservadora do mundo. São 6 conservadores contra 3 democratas. 6 republicanos e 6 democratas. 3. São 6-3. Pois é. O John Roberts, né, que é o juiz-chefe, né, porque lá a estrutura é diferente. O Justice-chefe, ele é um dos mais, assim, é a cara da cúscula, porque, pra ser sincero, as posições deles são absolutamente... Agora tem um detalhe, eles lá, quando entram, já tem aquela posição e eles não mudam. Aqui muita gente muda, os ministros mudam de posição de acordo com os movimentos políticos, lá não. Os 6 são conservadores, republicanos foram nomeados, sabendo que eles iam ser conservadores. O Senado aprovou que eles iam ser conservadores. Tá certo? Não tá. Mas isso aí é a composição que é histórica. A gente não tem como contestar, até porque é uma questão de soberania. Eu acho que o maior problema dos Estados Unidos dessa questão racial é o não reconhecimento do passado e da dívida que eles têm. Isso é o pior. Não é essa questão, não. Até porque lá, as universidades, fora isso aí, elas podem driblar esse esquema das cotas, porque existem critérios, se o cara tiver um score mínimo, ele entra em critérios que são absolutamente subjetivos. Não vai se impedir que um conselho universitário, que uma universidade como Harvard, Princeton, escolha um aluno, e deixe de escolher ou escolha um aluno porque a Suprema Corte decidiu isso. Isso não vai impedir. Isso apenas mostra qual é a política de Estado. Qual é a política de Estado que vai ser adotada. Porque mesmo o próprio Biden aí não vai ter força para fazer programas de incentivo contra uma decisão da Suprema Corte, até porque ele vai criar um problema institucional. Então, isso é muito mais, eu acho que um envergonhamento para os Estados Unidos, um constrangimento internacional, do que por sentido prático. Porque lá que as universidades são financiadas pela iniciativa privada e a iniciativa privada faz o que quer. E aqui no Brasil, França, a deputada federal Érica Hilton, que é uma deputada trans, é uma mulher trans, ela propôs uma cota para trans e travestis nas instituições de ensino superior. Justamente, uma cota de 5% das vagas, uma reserva para esse público, para trans e travestis, porque, de acordo com a justificativa da deputada, e isso está claro em todos os números, são grupos que ficam marginalizados na sociedade brasileira e muitas vezes não têm qualquer oportunidade. Então, ela quer realmente que essa cota seja aprovada para que as trans e travestis possam ter acesso ao ensino superior e deixar de estar numa situação de vulnerabilidade social. A gente sabe que há todo um preconceito enraizado na nossa sociedade. É um projeto, Ari, que dificilmente vai passar no Congresso, especialmente na Câmara, mas por falar em Supremo, e comentando o tópico que o seu Zé Osmando trouxe, é impressionante como os Estados Unidos vem retrocedendo em uma série de pautas, enquanto o nosso Supremo aqui no Brasil ele é um pouco mais progressista, tanto que tem essa pauta envolvendo o marco temporal, envolvendo essa proteção aos indígenas, e o nosso Congresso,
que aprovou o marco temporal e agora tem a expectativa do STF derrubar esse marco temporal para ver a divergência entre as cortes supremas dos dois países. Então, os Estados Unidos quer ser o espelho para tudo, nesse momento não é espelho para nada.